Ao longo do mês de julho nós temos pensado, temos refletido em histórias do Antigo Testamento. Nós já vimos algumas dessas histórias e refletimos sobre a intervenção de Deus na vida do seu povo. Já vimos como Deus agiu no seu próprio tempo com relação ao povo que estava escravizado no Egito. Como Ele abriu de maneira maravilhosa, miraculosa, o Mar Vermelho para que o seu povo pudesse passar. Também já olhamos para a história de Davi e Golias e aprendemos que ela é uma história que não fala sobre nós e os nossos problemas, mas sobre como Deus vence os nossos problemas através de Jesus Cristo. Também fomos para o final do Antigo Testamento e vimos ali na época do profeta Ageu, quando Deus confrontou o povo para que eles pudessem desfrutar de suas bênçãos. Hoje nós vamos ver a história de um dos poucos reis de Judá, que foram um exemplo para o povo, pelo menos nos primeiros anos do seu reinado. Ele era trineto de Davi, bisneto de Salomão. O seu avô Roboão foi o primeiro rei depois que o reino se dividiu em dois. Eles tinham lá o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Roboão, filho de Salomão, foi o primeiro rei do reino de Judá após essa divisão. Mas nem Roboão e nem o seu filho Abias foram bons governantes. Embora eles tivessem algumas vitórias com relação às guerras que enfrentavam com outros povos, foram reis que permitiram que a idolatria imperasse naquele território. Então, aos olhos de Deus, foram reinados desastrosos. E é aí que entra o personagem que nós vamos ver hoje, o rei Asa. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas, capítulo 15, o texto está aqui em nossa tela. Para você que nos acompanha pela internet, vai passar como legenda. Mas se você tiver uma Bíblia, seja física, seja no celular, é muito importante que você abra esse texto. Nós vamos voltar a ele várias vezes. É importante que você confira se o que eu estou falando faz sentido ou não para a sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 15, nós vamos ler todo o capítulo. Que o Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua palavra. Amém? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa.
Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito, foi íntegro, todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Para quem corremos quando a nossa vida está em dificuldade, está repleta de problemas? Quando a nossa vida está em ruínas, seja por causa do nosso casamento, da área financeira, do nosso trabalho, de uma enfermidade que se abateu sobre nós. E na situação contrária, quando tudo vai bem, temos dinheiro, conseguimos pagar nossas contas, temos vivido bons tempos na família, no trabalho, nos estudos. Quem nós procuramos quando tudo vai bem? Foi num contexto parecido com esse que o rei Asa estava nesse episódio que lemos. Nos seus primeiros 10 anos como rei de Judá, Asa experimentou paz e aproveitou essa paz para fortalecer o reino, edificando muralhas nas cidades, aparelhando os exércitos, trazendo mais segurança para o povo. Mas logo a situação se inverte. Se você ler em casa o capítulo 14, vai ver que os etíopes vieram contra o reino de Judá, fazem um avanço contra aquele território, e então, com a ajuda de Deus, Asa e o seu exército conseguem derrotar os etíopes, e eles saem vitoriosos dessa batalha. É justamente nesse íntere que acontece o que nós lemos aqui no capítulo 15. Eles acabaram de sair dessa batalha contra os etíopes, tudo estava correndo bem, o povo estava feliz, estavam se sentindo seguros, fortalecidos, mas, de repente, Deus envia um profeta para falar com o rei Asa. O nosso texto pode ser dividido em duas grandes partes. No versículo 1 a 7, a primeira parte é a mensagem de Azarias, o profeta. E a partir do versículo 8, nós temos como Asa respondeu a essa mensagem. Deus usa então o profeta Azarias para relembrar ao rei e ao povo uma verdade muito importante. Mas antes mesmo de começar a falar, Azarias carrega em seu próprio nome essa verdade que Deus queria falar àquele povo. Lembre-se que nas histórias do Antigo Testamento, o nome das pessoas sempre tem a ver com o seu caráter, sempre tem a ver com a sua história, com o papel que aquela pessoa ali ocupa na narrativa, ocupa naquele episódio. E Azarias significa o Senhor ajudou, o Senhor socorreu. Chegar até Asa, um profeta cujo nome significa o Senhor ajudou, era essencial para que o rei não pensasse que ele tinha conseguido chegar até ali com as suas próprias forças. Ele precisava entender que tudo que ele havia conquistado era a resposta de uma oração que ele havia feito no capítulo 14, verso 11. Veja aí comigo,
Segundo Crônicas 14, versículo 11, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Então, se no capítulo 14, Asa ora, ajuda-nos, Senhor nosso Deus, no capítulo 15, após a intervenção de Deus, chega exatamente alguém para Asa, cujo nome é: o Senhor ajudou. O Senhor respondeu a sua oração. O Senhor te socorreu. O Senhor te fez chegar até aqui. Você já pode imaginar como isso se aplica na nossa vida, não é mesmo? Meus irmãos, quantas vezes nós nos desviamos e esquecemos que só chegamos até aqui, só temos o que temos, só somos o que somos, por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa da intervenção de Deus na nossa vida. Só estamos vivos, fazemos o que fazemos, temos o que temos, somos o que somos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. É muito comum, é muito natural para nós pensarmos, chegarmos à conclusão de que tudo o que nós temos é fruto da nossa dedicação, dos nossos estudos, muitas vezes precisar dizer não para a nossa família, para nos dedicarmos ao trabalho. Muitas vezes queremos ganhar mais dinheiro, dizer não ao lazer, aos momentos de descanso, para se dedicar aos estudos, para conquistar aquele ponto que a gente precisa, que a gente quer conquistar na nossa carreira. O próprio Deus sabe que nós temos a tendência de nos esquecer dele, de deixarmos de lado, de, assim como fizeram Adão e Eva, falarmos: eu não preciso de Deus, eu quero decidir o meu destino e a minha vontade basta. A palavra do Senhor vem até nós hoje, nos lembrando: nada disso. Nós somos chamados a olhar para trás, olhar para a nossa história e reconhecer, como o salmista faz, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido. A nossa força não é o bastante, meus irmãos. A nossa dedicação não é o bastante. Se não fosse o Deus que intervém, mudando a nossa sorte, nós não teríamos chance alguma. É nesse sentido que Azarias vem entregar a sua mensagem ao rei Asa. Essa era não só uma lembrança da ação de Deus, mas também uma palavra de encorajamento. Se você comparar a palavra, a mensagem que Azarias traz aqui, é quase idêntica à mensagem que Davi fala a Salomão antes de morrer, orientando Salomão a buscar o Senhor. A mensagem aí expõe dois caminhos opostos: as consequências de buscarmos a Deus e as consequências de abandonarmos o Senhor. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. E então o profeta começa a expor como isso aconteceu na história do povo de Israel. Nos versículos 4, 5 e 6, aliás, no versículo 3 também, Azarias reconta de forma resumida o que aconteceu na época dos juízes. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava que era certo, mas não buscavam ao Senhor. E isso trouxe consequências desastrosas para o povo. Você pode ler o livro de Juízes, um livro assustador, que não é feito para crianças mesmo. Então, pode ver lá quais são as consequências de não se buscar ao Senhor, de você achar que pode fazer simplesmente o que você pensa que é certo.
Então vejam como ele fala aqui sobre as consequências perigosas que sobrevieram aos que abandonaram, aos que deixaram o Senhor. Quando Israel abandonou o Senhor abandonou Israel. E esse abandono por parte de Deus assume várias formas, seja pelos problemas marítimos que eles enfrentavam, pelas doenças que se chegavam ao povo, problemas militares, derrota nas batalhas que eles enfrentavam, e mais tarde, o pior, o exílio na Babilônia. A palavra de Deus sempre nos mostra que Deus usa a história do seu povo para nos ensinar. Você se lembra como o pastor José Roberto iniciou essa série aqui, no primeiro domingo de julho? Citando Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Rei Asa, aprenda com o passado, aprenda com a história do povo e não deixe o Senhor, continue buscando a Deus. Igreja de Moema, aprenda com o passado, aprenda com a história do povo de Deus, continue buscando ao Senhor, não abandone o Deus que tem intervido na nossa vida. Essa não é apenas mais uma história bonitinha que nós estamos contando aqui. Ela não foi escrita para nós nos deslumbrarmos de como este autor é inteligente, fez vários jogos de palavra para que a gente pudesse perceber aqui. Ela foi escrita para que a partir dela nós possamos aprender e tomar uma decisão para a nossa vida. Para que nós possamos firmar um compromisso, entender que as nossas escolhas têm consequências. Nós podemos abandonar o Senhor e então sermos entregues à nossa própria sorte, às nossas angústias, ou podemos buscar o Senhor. E nós vemos aqui que quando nós buscamos o Senhor, Ele se deixa encontrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E vejam, mais uma vez é importante lembrar do contexto aqui. Não é que o rei Asa tinha sido infiel, tinha adorado os ídolos das outras nações. Não, ele até tinha sido um rei exemplar. Ele na verdade tinha abolido o culto aos outros ídolos, aos outros deuses, tinha destruído as imagens, as esculturas que havia em todo o reino. Ele ordenou que o povo buscasse ao Senhor, que o povo voltasse a cumprir a lei. As coisas iam bem, mas não há nada tão bom que não possa melhorar. Nesse estágio do rei Asa, ele era um rei fiel, mas era preciso mais, era preciso continuar, era preciso permanecer nos caminhos do Senhor. Como os versículos seguintes explicam, nós lemos aqui, a idolatria continuou em alguns cantos do reino. O templo estava sendo negligenciado. Azarias então foi um profeta que Deus usou para encorajar Asa a seguir em frente. Se ele prosseguisse, se ele continuasse nos caminhos do Senhor, se ele continuasse buscando ao Senhor, muita coisa boa ainda havia de vir. Muito mais bênçãos viriam sobre ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para mais um ponto muito importante aqui, no versículo 7, vejam só. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Note que o encorajamento do profeta não está relacionado às batalhas que o povo iria enfrentar. Ao longo do Antigo Testamento, quando Deus envia um profeta para falar ao povo, principalmente para falar ao rei e confrontar o rei, quando o povo se vê diante dos povos inimigos, diante dos grandes desafios relacionados à guerra, então Deus sempre levantava alguém para falar: ser forte,
Sê corajoso, não tema, vá à guerra, Deus está contigo. A propósito, é exatamente um desses textos que o pastor Marcelo vai pregar hoje à noite. Você é convidado para estar aqui ouvindo sobre o texto de Josué, quando Deus o encoraja a liderar o povo no deserto. Mas notem, aqui o encorajamento não é para as batalhas, não é para as guerras, não é para enfrentar os povos inimigos. O encorajamento é para que se faça uma reforma religiosa no meio do povo. É para que o povo se voltasse para Deus e o buscasse. É para que Asa continuasse a reforma religiosa que ele tinha começado a fazer, a promover alguns anos atrás. Para que ele não desanimasse. E quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos desse encorajamento também. Nós nos envolvemos nos diversos ministérios da igreja, cumprimos os nossos compromissos aqui, as nossas escalas, mas parece que nada adianta. Os desafios continuam sobrevindo, o desânimo nos abate, a apatia nos alcança. E então a gente muitas vezes se questiona: por que é que eu decidi fazer isso? Por que é que eu insisto em continuar trabalhando, já que nada está dando certo? As pessoas não participam, não vêm nos encontros, quando vêm não interagem, o pai reclama, a mãe não ajuda, os pais não querem se envolver. Sabe quando a gente está cansado de fazer as coisas? Vem Deus e nos fala através da sua palavra: não desanime, levante-se, continue, não desista. Traga à memória aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que aliás, provavelmente, muito provavelmente, ele tinha esse versículo aqui na sua mente quando disse: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse é o nosso desafio hoje, aquilo que nós somos incentivados a fazer. E é por isso que nós vamos olhar para a segunda parte desse texto, para a resposta do rei Asa à mensagem de Deus, e nos perguntarmos: como encontrar o Deus que intervém? Como buscar ao Senhor? Como se voltar para Ele? Como continuar nos seus caminhos? E em primeiro lugar, ouvindo a sua palavra. Como é que começa a mensagem de Deus no versículo 2? Ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. Como é que começa o versículo 8? Veja aí. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo. A palavra do Senhor nos anima, meus irmãos, nos encoraja. Nós já lemos aqui que tudo que foi escrito para nos ensinar, para nos consolar, para nos encorajar, para nos dar esperança. E se nós acreditamos nisso, precisamos estar atentos àquilo que Deus tem a falar para nós na sua palavra. Precisamos resgatar a nossa disposição em ler a palavra do Senhor, em estudarmos os preceitos de Deus para a nossa vida, em estarmos na igreja com a nossa família. Mas veja, ouvir aqui não é apenas prestar atenção, não é apenas ficar em silêncio. Ouvir não é um ato físico de deixar com que as moléculas de ar entrem nos seus ouvidos, vibrem o seu tímpano para que você entenda o que eu estou falando. Não é assistir o pastor pregando, não é cumprir a tabela de estar todo domingo na igreja. Na Bíblia, ouvir está sempre relacionado a obedecer. É por isso que a regra de ouro do Antigo Testamento é: ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É por isso que a regra de ouro do Novo Testamento é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é tomar uma decisão, é ter a disposição de obedecer à voz do Senhor, é se colocar de prontidão para mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. É tomar uma providência em relação àquilo que Deus está te falando quando você lê a sua palavra.
Lembrar disso e fazer isso é extremamente importante na vida do povo de Deus, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, porque nós naturalmente nos enfraquecemos durante a caminhada. As lutas que vêm sobre nós diariamente, muitas vezes, nos desanimam. Segundo, também é muito fácil nos acomodarmos. A gente já sente que conquistamos tudo, que nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer, que não há mais nada que possa ser feito, a situação já não tem mais jeito. Já achamos que aquela palavra ali não serve para nós. Ou terceiro, porque nós nos desviamos, as rotas que seguimos, os caminhos que tomamos, as decisões que fazemos, as seduções do mundo nos atraem, e então nós perdemos o foco e deixamos de ouvir o Senhor. É por isso que a primeira atitude que devemos tomar para encontrar o Deus que intervém na nossa vida, na nossa história e sobre o seu povo é ouvir a sua palavra. Em segundo lugar, ainda no versículo 8, Asa lançou fora as abominações pecaminosas, as imagens e esculturas que eram utilizadas para a idolatria. E aqui a palavra do Senhor nos traz mais um princípio. Você quer buscar ao Senhor? Você quer encontrar o Deus que intervém? Lance fora o pecado de sua vida. Lance fora o pecado de sua vida. O profeta Isaías nos diz que os nossos pecados nos distanciam de Deus e fazem com que Ele não nos ouça. Nós vemos ao longo de toda a palavra de Deus que o pecado permeia todas as áreas da nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, até mesmo a nossa omissão, muitas vezes pode ser pecado. Nós optamos conscientemente pelo que nos é destrutivo, pelo que nos gera vício, pelo que é cruel. Nós escolhemos agir contra os outros de maneira egoísta. O pecado corrompe o nosso propósito de vida. Nós acabamos vivendo para o nosso trabalho, para a nossa carreira. Vivemos em função do dinheiro, do sexo, do entretenimento, das drogas, do poder, da ganância, da política, de milhares de outros ídolos que é muito fácil nós construirmos e colocarmos no lugar de Deus em nossa vida. O nosso coração é enganoso e muitas vezes nos leva a adorar qualquer coisa que não seja Deus. E não se engane, sempre há algo para nós trabalharmos em nossa vida nesse quesito. Você pode não reconhecer nesse momento qual área da sua vida precisa ser transformada, qual área da sua vida você precisa entregar para Deus de maneira efetiva, de maneira final, mas existe. Como é mesmo que o apóstolo João diz na sua primeira carta, se afirmarmos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos. E vejam, isso é exemplificado aqui no nosso texto. É curioso porque o autor das crônicas fala aqui no capítulo 15 que Asa lançou fora as abominações que havia no reino. Só que no capítulo 14 ele já tinha dito isso. Aqui nós somos informados então que ainda restavam alguns lugares que não haviam sido alcançados por aquela primeira reforma religiosa. Havia algumas áreas cinzas naquele reino, cujos ídolos ainda não haviam sido removidos. Mais para frente, no versículo 16, ele também vai dizer que Asa tirou a sua mãe do cargo de rainha-mãe, que era um cargo de conselheira do palácio real, porque ela incentivava, orientava todos os líderes do povo a procurarem outros ídolos. Por mais que nós pensemos que estamos livres, vivendo de acordo com a palavra de Deus, sempre há áreas que podem e que devem ser trabalhadas. Sempre há um cômodo na nossa vida, um quartinho da bagunça que a gente deixa lá e não gosta de abrir,
E creia, Deus vai te incomodar até que você o limpe. Por isso, ouça a voz do Senhor. Remova o pecado da sua vida. Em terceiro lugar, nos versos 9 a 11, o texto nos mostra que Asa restaurou o culto ao Senhor. Uma das ações do rei a promover essa reforma religiosa foi fazer com que o templo voltasse a funcionar, fazer com que o povo se reunisse ao redor daquela estrutura que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E é por isso que o texto vai dizer que Asa renovou o altar do Senhor. Essa era uma informação que até aqui o leitor de Crônicas não sabia. Esse altar que ficava em frente ao templo, construído pelo rei Salomão, em algum momento foi destruído. Em algum momento eles abandonaram o templo do Senhor. Provavelmente ali no reinado de Roboão. E então, ao reformar esse altar, Asa faz com que os sacrifícios oferecidos pelo povo fossem restabelecidos. E vai seguir então os seus ancestrais mais fiéis, Davi e Salomão, que também ofereceram muitos sacrifícios honrando a Deus e obedecendo o que a lei de Moisés estipulava. O texto nos diz que Asa trouxe as tribos que estavam longe do Senhor para perto do Senhor. E no verso 10 nós lemos que eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, o que é mais ou menos ali em maio, talvez junho de 895 a.C., provavelmente durante a festa de Pentecostes, quando o povo trazia também as primícias da colheita ao Senhor. Esse é o terceiro ensino de nosso texto, a importância de nós restabelecermos, de nós restaurarmos o culto ao Senhor em nossa vida. E claro, nós não apresentamos mais sacrifícios de animais, porque Jesus se sacrificou de uma vez por todas em nosso lugar. Nós temos então, meus irmãos, 2 aspectos do culto em nossa vida. Primeiro, o culto público, o culto comunitário, que é o que nós estamos fazendo aqui. Deus não nos chama para vivermos a nossa fé sozinhos, de maneira individualizada. Ele nos coloca numa comunidade de fé, numa igreja onde nós nos reunimos com outros irmãos e juntos expressamos o quanto Deus tem sido importante para nós, o quanto Ele tem agido em nossa vida. Juntos nós fazemos aquilo que fomos criados para fazer, que é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Juntos nós somos edificados pela sua palavra, somos animados, fortalecidos, confrontados, exortados, restaurados. Mas creia, estar numa comunidade de fé, estar numa igreja, pertencer a uma igreja, é muito mais do que participar de uma simples reunião. Nós vimos a igreja não só para cantarmos juntos, não só para lermos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Deus. Nós vimos também para cuidar uns dos outros. A nossa comunidade de fé serve para isso, para nos apoiar, para se preocupar conosco, para, se necessário, confrontar os nossos pecados e nos ajudar a voltarmos para o caminho do Senhor, nos ajudar na luta contra eles. Por isso, não se engane, todo mundo aqui tem a ver com a sua vida. Nós assumimos diante de Deus o compromisso de cuidar de você e de cuidarmos uns dos outros, de orarmos uns para os outros, de sermos responsáveis por te ajudar na caminhada. E um segundo aspecto é o culto particular, que é aquilo que você faz quando sai daqui. Quando nós nos reunimos, o culto é público. Quando nós nos espalhamos, o culto é particular. É aí que somos orientados
pela palavra, a vivermos a nossa vida de modo digno do Evangelho de Cristo. Oferecendo um culto racional, ou seja, seguindo, vivendo as verdades que nós aprendemos, buscando a Deus, procurando seguir seus caminhos. Ore, leia a palavra de Deus, busque ter um momento de paz, de reflexão em que você possa dedicar a Deus aquele dia da sua vida, aquela semana. Busque ser luz nos lugares que Deus te coloca. Ouça o Senhor, lance fora o pecado de sua vida e restaure o culto na sua vida também. E por fim, o texto nos mostra um quarto passo que o rei Asa deu para buscar o Deus que intervém. Ele entrou em aliança com Deus. Versículos 12 a 15, veja só. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Isso aí é uma estipulação que está no livro de Deuteronômio. Quem pertence ao povo do Senhor deve ser fiel a Ele. O texto continua: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Liderados pelo rei, o povo decide a partir de então assumir e voltar ao cumprimento da lei do Senhor. A aliança que eles estabeleceram com Deus lá no deserto, de serem fiéis a Deus, de adorá-lo e só a Ele prestar culto, de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O compromisso de buscar ao Senhor. Buscar a Deus é ter um compromisso intenso com Ele. Tanto que neste texto, o povo busca a Deus de todo o coração, de toda boa vontade. É uma devoção sincera. Nós somos relembrados aqui que o nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que estabelece um compromisso com o seu povo. Esse é o significado do batismo que tantas vezes celebramos aqui. A manutenção dessa aliança, desse compromisso, é o significado da ceia também, que celebramos aqui. Por isso, nós somos chamados a assumir esse compromisso de buscarmos a Deus e somente a Ele. Através do profeta Jeremias, Deus nos diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que a sorte de vocês mude. Vejam, o povo está vendo isso acontecer anos antes de Jeremias. Por causa da aliança, eles se alegraram, eles encontraram o Senhor e eles tiveram paz por toda parte. No Novo Testamento, o autor aos Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Ele recompensa os que o buscam, os que entram numa aliança com Ele. Para quem corremos quando nossa vida está repleta de problemas? Quando nossa vida está em ruínas? Quando nosso casamento fracassa? Quando nossa situação financeira não tem solução? Para quem corremos quando ficamos enfermos fisicamente ou emocionalmente? Quando estamos enlutados? Para quem corremos quando tudo nos vai bem? Para Deus. Como encontramos o Deus que intervém? Ouvindo sua palavra, lançando fora o pecado
restaurando o culto em nossa vida e entrando numa aliança com Ele. Uma aliança que só é possível porque o Filho de Deus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, para mudar a nossa sorte. Para que nós ouçamos a Deus, é necessário que sejamos transformados. Para que haja perdão dos nossos pecados, é necessário derramamento de sangue. Para que possamos cultuar ao nosso Deus, nos aproximarmos dEle, é necessário que nós sejamos purificados. Para que nós possamos entrar numa aliança com Ele, é necessário que alguém nos represente de maneira efetiva, de maneira perfeita, diante dEle. E o próprio Deus providenciou isso para nós. Jesus veio ao mundo para nos dar o maior exemplo que podemos seguir em nossa vida, de que a nossa vida pode ser transformada, pode ser mudada à sua imagem. Ele se sacrificou de maneira efetiva, de maneira única, para que nós não precisemos nos sacrificar. Não precisamos mais oferecer animais inocentes em nosso lugar, porque o único homem inocente que existiu nessa terra se entregou por nós. E quando nós, pela fé, o recebemos, o reconhecemos e assumimos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos purificados pelo seu sangue. Nós entramos em aliança com Deus. E se nós estamos em aliança com Deus, nada pode nos separar do seu amor. Não há problema, não há morte, não há luto, não há enfermidade, não há depressão, não há crise conjugal, não há lutas e batalhas que nos separem do Deus que intervém. Busque-o e você o encontrará. Que Deus te abençoe.